Olá, pessoal! Vamos começar agora o módulo 7. O módulo 7 fala de rotinas e procedimentos de trabalho. Então, o que a norma diz para nós, né? Que nós precisamos fazer a análise de risco do ambiente, definir o que tipo de atividades vão ser realizadas ali, baseado nessa análise, de acordo com a necessidade de proteções, de medidas de proteção coletiva, medidas de proteção individual que vão ser propostas. Aliado a isso, também deve-se gerar os procedimentos de trabalho. Esses procedimentos, eles vão acompanhar as atividades, tecnicamente as atividades de trabalho, que vão ser realizadas ali, e também a parte das recomendações de segurança. Então, o que nós temos como procedimentos de trabalho aí, né? Rotinas e procedimentos de trabalho. Trabalhar em instalações desenergizadas, as liberações de serviço, as sinalizações, inspeções diárias, serviços e ferramental, tudo isso entra como procedimentos e rotinas de trabalho. Do procedimento de desenergização, que é um dos procedimentos obrigatórios para se trabalhar em instalações elétricas, tanto em baixa como em alta tensão. Por que eu estou falando em baixa como em alta tensão? Porque para baixa tensão é obrigatório que se trabalhe desenergizado. Para alta tensão, é prioridade que se trabalhe desenergizado. Então, o procedimento de LOTO, né, que é o procedimento de bloqueio de energias perigosas, é extremamente importante nesses dois cenários. E para se aplicar o procedimento de LOTO, existe um programa que se chama Programa de Controle de Energias Perigosas. Então, o procedimento de LOTO, ele é gerado de acordo com um programa. Esse programa, né, que é o PCEP, ele é feito baseado na análise de risco do ambiente de trabalho, analisa-se quais são os riscos que precisam de cuidados especiais de bloqueio. A elétrica é um desses riscos, mas você tem elétrica, você tem movimentação inesperada de máquinas, presença de gases, de vapores, de algumas energias que têm como ser bloqueadas, tá? Então, dependendo do tipo de risco que existe no seu ambiente de trabalho, é o tipo de bloqueio que vai se colocar. No nosso caso, né, nós temos aí o bloqueio da elétrica, né, que é o LOTO, que é o cadeado e a etiqueta. Aqui nós apresentamos alguns modelos, né, de bloqueios, né, o cadeado com a chave, cadeado de bloqueio, não é aquele cadeado simples que a gente usa para fechar portão, não, né? É um cadeado específico para isso, né? Tá escrito até aqui, ó, equipamento bloqueado, já está escrita a informação de segurança nele, as etiquetas, né, informando quem é que está trabalhando, equipamento bloqueado, não opere, não religue, os bloqueios universais de disjuntores, bloqueios de válvulas, aí tem vários tipos, tá? Do procedimento de desenergizar, tem aqui umas dicas, né? O que são essas dicas? As dicas é uma maneira, né, simples da gente lembrar tudo o que tem que ser feito. Basicamente, o que precisa se fazer é o que tem nessa listinha aqui do lado. Desligar, bloquear, testar, aterrar, proteger e sinalizar. Lembrando que, né, o que a gente precisa fazer? Né? Seguir a regra, seguir o procedimento. Tem que ser feito nesta ordem, não pode ser feito em outra ordem. Então, só para a gente lembrar, ó, o que precisa ser feito? Olha a palavra dicas aí. Desligar, impedir, checar, aterrar e sinalizar. Tá? Ah, Beth, mas você tinha feito aí 6 itens e agora você está me falando em 5. Porque o proteger e o sinalizar estão nesse último item, que é o item sinalizar. Tá? Para valer a brincadeira aí das dicas, né? Ele entra no último item. Tá bom? Vocês viram aí no vídeo, né, o procedimento de desenergizar, a importância de manter desenergizado, os cuidados que precisa de fazer todas as verificações e as constatações de que tudo realmente está devidamente desenergizado. Os serviços que forem ser executados em instalações elétricas desligadas, mas com possibilidade de reenergizar. O que é isso? Eu não consegui cumprir todas as dicas, né? Eu não consegui atender a todas as obrigações do procedimento de desenergizar. Por mais simples que seja, faltou a sinalização.
É uma instalação elétrica com possibilidade de reenergizar. Tá? Então, ela é considerada, ela deve atender ao que estabelece o item que fala de instalações elétricas em instalações energizadas. O que quer dizer isso? Nós vamos considerar a instalação elétrica que não foi possível executar o procedimento de desenergizar como sendo um serviço a ser executado em instalações elétricas desligadas com possibilidade de reenergização. Logo, é obrigatório, então, que se cumpram as regras como se esse local estivesse energizado. Ela vai ser considerada uma instalação elétrica energizada. Para a liberação dos serviços, né? Qual que é o procedimento, então? Né? Basicamente, para restabelecer o nosso sistema e liberar ele para voltar ao funcionamento, teoricamente era só fazer tudo ao contrário, porém, né? A retirada dos utensílios e equipamentos, retirada da zona controlada, a remoção do aterramento temporário, remoção das sinalizações, o destravamento, né? E aí sim o religar, lembrando de avisar as pessoas envolvidas de que o sistema vai ser restabelecido. Sinalizações, a importância da sinalização, né, que vem lá da NR número 26, e também da NR10, também toda a obrigatoriedade de informação sobre situação de perigo, de choque, de acesso somente a pessoas autorizadas, nível de tensão, o estudo da classe adequada, da roupa, da vestimenta, das luvas, atender a necessidade da zona controlada, de acordo com o anexo 2, né, as distâncias de segurança de zona de risco e zona controlada, tudo isso tem que estar devidamente informado. As sinalizações, o estudo dessa corrente de curto-circuito para definir, então, qual é o nível de tensão adequado. Inspeções diárias de serviços e ferramental e equipamentos. Quando você vai executar uma atividade, é obrigatório que se faça a inspeção antes do início da atividade. Se eu vou trabalhar em altura, eu preciso inspecionar o cinto de segurança antes de subir. Eu não vou inspecionar o cinto de segurança e descobrir que ele não está funcionando depois que eu estou lá em cima. Né? Do mesmo jeito, todos os EPIs. Né? Luva, capacete, bota. A bota? Bota. Né? Se a sua bota está com a sola danificada, se a sua bota está com a sola perfurada, ela vai dar continuidade e ela vai causar um acidente. Assim como a luva também. Se a luva está perfurada, ela também vai. Então, inspeção visual é essencial nesse caso. Tá? Garantir que os seus EPIs estejam em ordem, garantir que as ferramentas de trabalho estejam em ordem, que os equipamentos, né, instrumentos de medição que vocês utilizam estejam funcionando corretamente. Periodicamente, muitos equipamentos precisam ser calibrados, né? Anualmente, ele precisa passar por ensaios de calibração para garantir que ele está trabalhando conforme o necessário, né? Ele atende à necessidade de medição, ele está medindo, né? 1 ampere é 1 ampere, 50 volts é 50 volts, né? Então, o que atesta isso? Órgãos certificadores, né? Laboratórios que fazem esses testes e te emitem um certificado dizendo que ele está funcionando conforme o esperado. Então, essas inspeções são essenciais. Conhecer os procedimentos de trabalho atende a essa necessidade quando nós falamos de fazer um checklist do procedimento e saber o que é que tem que ser feito, se você tem todo o material, se você tem todo o conhecimento, se a equipe está lá, se todo mundo está pronto para executar aquela tarefa. Planejamento de trabalho, isso é extremamente importante. Inspeção das ferramentas de trabalho quanto ao nível de tensão. Cada ferramenta de trabalho tem um nível de tensão adequado. Então, inspecionem no cabo da ferramenta, onde está marcado aí, vocês podem ver qual é o nível de tensão que é máximo permitido para trabalhar com essa ferramenta. Tá? Ferramentas devem ser isoladas. Todas as ferramentas de trabalho têm que ter a classe de isolação adequada para o nível de tensão que vocês vão trabalhar. Então, fazer essas inspeções, mandar os equipamentos para fazer ensaios periodicamente de calibração é extremamente importante. Inspecionar
os ambientes de trabalho. Então, como eu falei para vocês, antes do início da atividade, uma análise preliminar de riscos, fazer um checklist do local de trabalho, verificar se essa análise de risco necessita de alguma melhoria. Né? Então, quando você identifica que existe um risco que não foi contemplado anteriormente, você precisa buscar medidas de controle, você precisa buscar melhorias para que você não esteja se expondo a um risco desnecessário.
E aí, nós finalizamos o nosso dia. Lembrando que o código da aula de hoje é NR10BRETOL07. E aí eu vou deixar o código da lista de presença para vocês acessarem, ou o QR Code. Preencham a lista de presença, coloquem o código fornecido e lembrem que vocês têm uma avaliação para fazer no final desse módulo. Até mais, tchau, tchau!